Você tem exercitado a sua fé no dia a dia, mesmo apesar das aflições da vida, das dificuldades que você tem enfrentado nesse mundo? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. E a nossa missão aqui é transmitir a palavra de Deus de uma forma prática para você ser abençoado dia após dia. É a missão do canal. E já digo para você, meu amado, minha amada em Cristo Jesus, se inscreva no canal Vivendo da Palavra. Compartilhe, comente, porque fazendo isso você estará nos ajudando e ajudando outras pessoas por esse Brasil afora. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou fazer um pedido para você. Se você puder e quiser, assista o vídeo por completo, porque nós estaremos discorrendo a partir de agora sobre esse assunto importante da fé, que sempre foi necessário e continua sendo necessário na atualidade para a gente romper. Enquanto isso, eu vou tomar um gole do meu cafezinho, porque nós vamos ter uma conversa abençoada a partir de agora. Meu querido, minha querida em Cristo Jesus, para você entender o contexto desse versículo que a gente leu, eu preciso voltar um pouco na história e tenha uma paciência. Quando o autor escreveu essa carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, a gente não sabe. O autor mesmo verdadeiro foi Deus, através do Espírito Santo, que ungiu, que inspirou o escritor. Os crentes hebreus daquela época, eles estavam enfrentando uma oposição muito grande, porque agora o seu estilo de vida era um estilo de vida cristocêntrico, vivendo e aplicando os mandamentos que o Messias havia deixado, o ungido de Deus havia deixado. O culto levítico no Antigo Testamento era completamente diferente do culto que agora eles estavam praticando. Quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, aquele que se dizia o Filho de Deus, como na verdade ele é o Filho de Deus, operou milagres, fez tantas maravilhas, só que ele morreu de uma forma muito vergonhosa, que era a pior morte da época, que era a morte de cruz. Aquele homem que fazia milagre, que ressuscitava os mortos, que multiplicava pães, curava os leprosos, agora ele morreu na cruz de uma forma muito feia, uma humilhação tremenda, e ele sangrou naquela cruz. E muitas pessoas viram isso. Mas, porém, todavia, quando Jesus ressuscitou, nem todos viram ele ressuscitado. Então, muitas pessoas duvidaram se realmente Jesus era o Filho de Deus. E agora, a partir dali, as pessoas que acreditavam no Messias, que resolveu seguir o Messias, seguir a Cristo, eles enfrentavam muita oposição, inclusive dos parentes dentro de casa, porque essas pessoas agora não iam mais não iam mais cultuar a Deus na forma do culto levítico, que tinha que levar um animal para ser imolado, para perdoar ou apagar pecado, ou cobrir os pecados. Porque o sacrifício de Cristo foi feito uma vez e serviu para sempre, inclusive continua servindo para hoje. Como esses crentes hebreus que viviam nessa comunidade passaram a cultuar a Deus de uma forma diferente, acreditando piamente no sacrifício vicário de Cristo, eles enfrentaram uma oposição ferrenha, inclusive perdendo conforto de vida, perdendo muitas amizades e também perdendo as suas propriedades. E por causa disso, alguns querendo voltar ao estilo de vida que tinha antes, ter mais um conforto e não perder suas propriedades, ser de uma forma razoavelmente falando, viver no conforto, alguns deles pensaram em voltar atrás ao antigo sistema. E aí onde o escritor aos Hebreus diz, olha, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, o sacerdócio de Cristo é comparado como o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem nem começo e nem fim. Aí ele vai discorrendo tudo sobre a importância da pessoa continuar fiel a Deus, apesar das dificuldades. Deixa aqui nos comentários, meu querido, minha querida, o que é que tem feito, às vezes, você pensar em querer voltar atrás.
É a falta de conforto que a vida cristã tem trazido para você? Algumas pessoas que se diziam suas amigas não olham mais na sua cara. Algumas pessoas fecharam as portas para você porque você passou a aceitar a Jesus e confessar o Messias como seu único e suficiente Salvador. E por causa disso você teve que mudar o seu estilo de vida e automaticamente muitas pessoas viraram as costas para você. Deixe nos comentários. Outra coisa que eu quero dizer para você, amado. A gente deixa aqui no primeiro comentário fixado um link abençoado para você ir lá, clicar e abençoar o nosso canal. Eu deixo também na descrição do canal, do vídeo, muitos links de produtos, materiais que eu uso, inclusive a Bíblia, aqui ó, de palavra-chave, tá lá o link, teologia sistemática que eu uso nos meus estudos, tá lá. Se você comprar através do nosso link, você estará abençoando o nosso canal e incentivando a gente a continuar fazendo um trabalho desse que é para abençoar você. E também, brevemente, estaremos lançando um devocional prático. Não é um devocional na forma de coach, só para massagear o ego, não. Vai ser um devocional realmente que vem servir para você. Então, voltando à questão aqui da carta aos Hebreus, o que o escritor está dizendo sobre a fé é que ela é o firme fundamento daqueles que se espera. Eu espero isso, apesar de eu não estar vendo, eu vou esperar isso. E vou continuar crendo. E a Bíblia Sagrada, ela nos instiga, ela nos incentiva a gente continuar tendo fé, apesar das dificuldades. Entenda, meu querido, entenda, minha querida, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos enfrentar oposição. Enquanto nós estivermos nesse mundo, se você... A Bíblia mesmo diz, Paulo escrevendo para Timóteo, Timóteo, aqueles que queiram viver realmente de uma vida piedosa vai enfrentar perseguição. Quando a gente vê que tudo está favorável para a igreja na face da terra, tem algo errado. Quando todo mundo dá tapinha nas costas das lideranças, quando todo mundo fica elogiando a igreja, realmente é bom, as emissoras, os influencers do mundo aí, porque eu gosto muito dessas músicas gospel, tem algo errado, amado. Porque a Bíblia não nos chama para o conforto nessa terra. Não quer dizer que você vai andar afligido, depressivo, não quer dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia nos afirma que enquanto nós estivermos nesse mundo de lida, nesse mundo de contradição, de injustiça, onde a mentira parece a verdade, onde os valores são corrompidos em prol de uma ideologia ou de outra coisa que vá contra os princípios da palavra de Deus, significa que para você romper nisso, você tem que ter fé. Fé em quê? No improvável. Fé no Deus que está lá em cima, no céu. Apesar de você não vê-lo com esses olhos físicos, a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, apesar de eu não conhecer ele pessoalmente, mas eu sei que ele está lá e que ele olha por mim através do sacrifício desse Jesus que morreu na cruz do Calvário. E que quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu e está à direita do Deus Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então a Bíblia continua nos dizendo através da carta aos Hebreus, tenha fé, não desista. É por isso que quando ele encerra o capítulo 11, falando da galeria dos heróis da fé, homens que o mundo não era digno de receber esses homens, essas pessoas. Muitos deles foram cerrados, muitos deles foram queimados, muitos deles foram expulsos de suas casas, das suas terras. Eles perderam tudo, mas algo mais importante eles não perderam. E foi a fé no seu Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E aí eu lembro de uma música, de um hino santo, cristocêntrico, de um cantor chamado Eduardo Silva, um hino um pouco mais antigo. E o título desse hino é Como numa Ilha. Depois procure no YouTube, procure nas redes sociais. Esse hino diz assim, que se você perdeu tudo, mas você não perdeu a fé, então você não perdeu nada. Porque afinal de contas, como diz a Bíblia, como diz o versículo que a gente leu no começo do vídeo, a fé é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Toda casa é construída em cima de um firme fundamento. Se ela não desmorona, é porque é um firme fundamento.
Aí eu pergunto para você, como é que você tem andado nesse mundo? Perca tudo, querido. Perca tudo, minha querida, em Cristo Jesus, mas não perca a fé nesse Cristo Santo que deu a sua vida em nosso favor. Eu sei que às vezes os problemas parecem tão complicados a ponto da gente querer desistir. Eu já passei por isso, às vezes a gente passa por isso. E eu não estou me colocando aqui como alguém melhor, como alguém superior, não. Eu estou dizendo que eu já enfrentei situações na vida a ponto de eu pensar o pior, fazer o pior com a minha vida. E você sabe o que é que eu estou falando. Mas Cristo interveio na minha vida, assim como Ele intervém na sua vida. Mas contenha, ou seja, continue tendo a fé no Filho de Deus. Essa fé que você vai fazer com que você viva, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não perca Jesus à sua vista. Continue tendo fé nele para você romper em fé dia após dia. Está enfrentando oposição? Mantenha a fé. Está enfrentando escassez financeira na sua vida? Mantenha a fé. Está enfrentando dificuldades espirituais? Mesmo assim, mantenha a fé. Se acolhei com pessoa. Acolheiar o que é? Se cole, se... Como é que eu digo? Não vou editar esse vídeo. Cole, fique perto de pessoas que tenham fé e diga, me ajude, estenda suas mãos para mim porque eu preciso romper em fé. Está passando por dificuldades na família, talvez um filho fora da casa do Senhor, um filho ou uma filha que está dando trabalho para você, mantenha a fé, porque Deus não perdeu o controle dele sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, as tuas finanças, sobre a tua saúde. Agora, o grande problema da gente é que quando as dificuldades batem à nossa porta, quando as dificuldades vêm nos afrontar, às vezes a gente esquece de continuar olhando para Jesus. E começa a focar tanto no problema, que às vezes a gente deixa a nossa fé quase sucumbir. Mas a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E a prova daquilo que não vê. Eu não vejo hoje. Talvez você diga assim, mas eu não vejo hoje a solução do meu problema. Mas como você tem a fé como firme fundamento, comece a ver, querido. Comece a ver, minha querida. O seu filho voltando para os braços do pai. Comece a ver aquela porta se abrir, aquela porta que aparentemente é porta de bronze, está fechada. A Bíblia diz que Deus continua com o poder. Ele não está com o seu braço encolhido. E aquela porta tão fechada, ele pode abrir porta e ele pode abrir porta onde não tem condição de abrir porta, porque Deus continua sendo o Deus do impossível. Olhe para os milagres que Jesus fazia. Olhe para Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, quando aquele centurião, um homem que tinha autoridade, ele tinha autoridade sobre 100 homens, era um centurião, por isso que diz centurião, porque debaixo das ordens dele tinham 100 homens, e ele chegou para Jesus e disse, mestre, o meu servo está em casa, enfermo. Quando Jesus foi saindo, ele disse, não vá, não precisa você ir, porque eu não... Olha o nível de humildade desse homem. Ele disse, mestre, Jesus, não precisa tu ir lá em casa, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Diga só uma palavra. Olha o nível de fé desse homem. Diga só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Porque eu também sou homem que tenho autoridade, também estou debaixo da autoridade, eu tenho autoridade. Ele queria dizer, olha, eu digo vai e ele vai, eu digo a esse vem e ele vem. Inclusive o meu servo também faz isso. Aí Jesus disse, olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós através da sua palavra hoje, na atualidade? Para você ser abençoado, não importa a família que você nasceu, não importa o país, não, mas se você tiver fé, o milagre acontece. Pode não ser no dia que você quer, na hora que você quer, possa ser um processo permitido por Deus, porque tudo é no tempo de Deus.
A Bíblia diz que a Deus pertence o querer e o efetuar segundo o conselho da sua vontade. Talvez Deus vai permitir você passar mais um tempo nesse problema que você está vivendo. Não é para matar você, não é para destruir você, mas é para você criar estrutura de homem de Deus, de mulher de Deus. E rompendo em fé, quando você chegar do outro lado, você sairá uma pessoa melhor para ajudar as pessoas que precisam de você e para suportar um processo maior que virá pela frente. É por isso que Deus permite isso. Mas enquanto o milagre não vier, enquanto a resposta não vier, continue tendo fé em Deus. Continue com esse firme fundamento chamado fé, de você saber, eu não estou com a solução agora, mas eu vejo a solução no futuro, no momento certo. Meu Deus virá ao meu socorro. E o autor continua dizendo para aqueles crentes hebreus: espera só mais um pouquinho, porque o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É você saber, estou enfrentando oposição, estou passando dificuldade, eu não estou fisicamente vendo agora a solução do meu problema, não estou, mas eu sei que o meu Redentor, ele é suficientemente poderoso para me ajudar. Por isso que o escritor diz, o justo viverá pela fé. Aí ele diz, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Cristo pode vir de várias formas. Ele pode vir buscar a sua igreja a qualquer momento, mas ele pode vir também ao teu auxílio, ao teu socorro. Ele pode vir para você também no momento que você fechar os olhos e partir dessa vida para encontrar com ele na eternidade. Mas a resolução final desse vídeo é: meu amado, minha amada, não entrega os pontos. Como diz o pessoal aí no mundão, não chute o balde. Sabe, não desista da sua caminhada. Revista-se da fé. Busque a cada dia mais exercitar a sua fé. A fé é como um músculo. Se você exercitar esse músculo, você vai ver resultado. E se você exercitar a sua fé, você vai ver que dia após dia você vai viver trilhando em milagres. Mas para isso você precisa continuar com fé no Filho de Deus, apesar das oposições. Querido, querida, a gente sabe de tanta história de homens que renunciaram à sua vida terrena, que renunciaram aos seus bens. Quando eu digo renunciar, é porque eles foram forçados a renunciarem à sua vida, o seu conforto, os seus bens terrenos. Deram pressão psicológica neles, mas eles disseram, não nego a minha fé. Eu não nego o meu Jesus, eu não nego a minha vida que eu tenho com ele, porque eu sei quem é ele. É por isso que a Bíblia manda nós a cada dia mais estarmos diante de Deus de uma forma que a gente venha a ter experiência com ele, porque por mais que os problemas venham, por mais que as aflições venham bater na nossa porta, a gente tem uma experiência com ele, a certeza é tão grande de que ele está conosco, e mesmo nas adversidades, a pessoa diz, eu não abandono ele, porque eu sei quem ele é na minha vida. Analise quantas pessoas foram queimadas, quantas pessoas foram expulsas, quantas pessoas perderam a sua vida, mas não negaram a fé. E essa vida que a gente vive aqui não é nem 0,5% daquilo que a gente vai viver na eternidade. O nome já diz, eternidade. Aí quando a gente passar por todas essas aflições e chegar lá na eternidade diante de Deus e receber a coroa das mãos dele, aí sim, aí nós vamos poder cantar o hino daquela irmã que diz, agora é só vitória, agora é só vitória. Mas enquanto isso não acontecer, continue buscando a graça de Deus e fazendo da fé o seu pilar principal, o seu combustível para mover você do ponto A até o ponto B, daqui até aqui, no final dessa trajetória. Porque a fé é o firme fundamento. Se você gostou desse vídeo,
Se inscreva no nosso canal, querido. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas e deixe seus comentários aqui. Clique nos links que a gente está deixando aí para abençoar o nosso canal, para que a gente venha cada dia mais crescer. E espere que estaremos lançando um devocional abençoado prático para abençoar a sua vida. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Se você perdeu tudo, mas você não perdeu a sua fé, então você não perdeu nada. Que Deus em Cristo abençoe você em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus. Até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.